Os dados obtidos na ANA ou na FUNSEMI, os dados pluviométricos, eles podem ser dados brutos ou dados consistidos. O que consistem os dados brutos? Os dados brutos são aqueles dados que não sofreram nenhum tipo de tratamento para identificar erros grosseiros, né? Ou então ter algum tipo de preenchimento. Então é o dado na forma como ele foi obtido e enviado pelo observador meteorológico, né? Ou então pela estação de coleta. Esses dados eles podem ter algum tipo de erro no sensor ou erro de anotação pelo observador meteorológico, ou ainda o observador meteorológico adoeceu e você também não teve a informação em um determinado dia. Então a gente tem que fazer uma análise desses dados. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Então na realidade, quando você obtém uma série uma série pluviométrica, a primeira coisa que você vai identificar é a detecção de erros grosseiros e pontos atípicos. O que é isso? Né? Você pode ter um caso de que o medidor observou uma chuva diária de 30 milímetros e na hora de grafar isso na ficha, ele esqueceu do ponto e pareceu 300, ou a pessoa que digitalizou essa ficha colocou 300. Né? Então, existem erros que são erros grosseiros. Né? E aí a gente vai ter que fazer a identificação desses erros grosseiros. E em algumas situações onde pode haver falha, que problema de um aparelho de registro ou com o operador no posto, e aí a gente vai ter também que identificar esse problema de falhas também e fazer o preenchimento. Mas vamos primeiro focar aqui nessa questão da detecção de erros grosseiros e pontos atípicos. A gente pode fazer uma avaliação inicial e identificar quais são esses pontos atípicos para saber se é um erro ou se foi um valor muito alto mesmo e ele tem legitimidade para estar na série. Então a gente pode identificar aqui um limite superior e inferior para as observações. Como é que esse limite inferior e superior a gente consegue ter? Então é a envoltória de máximo e de mínimo, né, valores que estiverem dentro desse domínio, né, entre esse máximo e esse mínimo, eles vão ser valores que são críveis, né, que são passíveis de a gente acreditar que são verídicos, e valores que estão fora são pontos atípicos que a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada. Então, os máximos e mínimos são dados por essa equação, onde x médio é a média, aqui é o desvio padrão dos dados observados, e k é dado por essa equação aqui, onde n é o número de observações da série. Né? E esse erro aqui tem uma probabilidade de 10%, né, de você ter valores fora dessa faixa. Então, com isso aqui a gente consegue fazer a identificação desses pontos atípicos. Né? Seria plotar a série e a gente vê se tem algum dado que está fora desse range, né, dessa amplitude. Depois disso a gente vai ter aqui preenchimento de falhas. Então a gente vai ter, pode ter na série temporal algum dia ou mês que a gente não teve informações. Então o que fazer nesse tipo de situação? Então o primeiro ponto que a gente queria falar sobre a questão de preenchimento de falhas é que normalmente, né, a gente preenche falhas mensais e anuais. A falha diária ninguém preenche, né, exatamente em função da variabilidade espacial muito grande das precipitações durante um dia. Então, se a gente precisa de uma série temporal diária numa bacia hidrográfica, você não tem informação de um posto, você não vai fazer o preenchimento da informação daquele posto usando os postos circunvizinhos. O que normalmente a gente faz é aplicar um método, por exemplo, de cálculo de precipitação média e excluir aquela informação daquele posto naquele dia que não tem. Né? Então, o preenchimento de falhas ela vai se dar basicamente para os totais de chuva mensal e anual, nunca para a precipitação diária. Então, quais são os métodos que nós temos para
o preenchimento de falhas mensais e anuais. O primeiro deles é o que a gente chama de método da ponderação regional. Você pode utilizar um segundo método que seria regressão linear, um outro seria uma regressão linear com o peso R, que a gente vai ver, e o quarto método, o método vetor regional. Então o primeiro método de preenchimento de falhas, método da ponderação regional, ele é muito simples. Com que consiste? Você vai exatamente utilizar os postos circunvizinhos, postos pluviométricos próximos àquele posto onde tem a falha. Para cada um, então, desses postos pluviométricos vizinhos A, B e C, nós vamos calcular a média da precipitação de longo prazo nesses 3 postos. E a gente também vai conhecer a média de longo prazo daquele posto que eu desejo realizar o preenchimento da falha num dado mês. Então, depois disso, com essa média do posto em foco e dos postos circunvizinhos, eu vou fazer a média utilizando a razão entre a precipitação naquele posto e a precipitação no posto circunvizinho como sendo o peso. Eu vou basicamente ponderar a precipitação que aconteceu naquele mês, no posto A, por esse fator, e fazer o mesmo por demais postos. 1/3 desse valor vai ser o valor que eu vou utilizar para fazer o preenchimento, ou seja, o valor esperado da precipitação naquele mês que eu não tive informação, naquele ano que eu não tive informação. Né? Vamos aqui dar uma olhada nisso. Preenchimento de falhas. Então aqui tem uma planilhazinha que já vai ter exemplos, né, de como é feito como é que se utiliza essa metodologia. Então a ponderação regional aqui, por exemplo, eu tenho aqui 3 postos pluviométricos e faço o preenchimento desse posto, né, o preenchimento da falha quando é necessário, utilizando a informação dos postos circunvizinhos. Então, preenchimento aqui, o posto aqui, por exemplo, do aeroporto, e aqui são os demais postos pluviométricos aqui de Fortaleza. Então, tem informações em vários meses e tem meses que eu não tenho informação. Por exemplo, vamos pegar esse mês aqui que eu não tenho informação. Nesse mês que eu não tenho informação, como eu preencho? Eu vou preencher fazendo aqui aquela média ponderada com os postos circunvizinhos, né? Então, pego 3 postos circunvizinhos, se quiser pegar mais também pode ser feito assim, e a partir daí eu faço esse processo de ponderação. Outra metodologia é a metodologia do preenchimento de fase através de uma regressão linear. Então a ideia básica é o que? Eu vou ter aqui os postos circunvizinhos, que vão me dar a informação da precipitação no dado mês, e aqui eu vou ter a precipitação do posto que eu quero preencher, o Y, né? Que eu vou fazer a estimativa de precipitação. Então utilizo períodos comuns onde eu tenho a precipitação no posto que eu quero preencher e nos demais postos, e utilizando esse período comum entre esses postos, eu faço a regressão e calculo usando mínimos quadrados e calculo qual é o coeficiente A e B, e aplico depois esse coeficiente A e B para poder fazer o preenchimento da falha. Então, como é que isso é feito? Vamos ver aqui. Ótimo. Regressão simples. Pronto. Então, eu tenho um posto do PC que está sendo utilizado aqui para poder preencher o total anual do posto do aeroporto. Então, faço a regressão entre os 2 postos, é dado por essa equação, por isso eu tenho A e B, e com isso eu faço o valor corrigido. Quando eu tenho o dado observado, melhor, eu utilizo o dado observado, e quando tem falha, eu utilizo a regressão. Com isso, eu faço o preenchimento a partir de uma regressão simples. Terceira metodologia é exatamente o preenchimento de falha utilizando o método da regressão linear com peso R. Como é que é isso? Eu vou calcular o coeficiente de correlação entre 2 postos e eu vou fazer uma média ponderada, onde o peso de cada um dos postos é o coeficiente de correlação daquele posto que eu estou utilizando como
como preditando, como preditor, né, para a correlação entre o posto preditando e preditor. Então aqui, por exemplo, se eu tenho o posto y que eu quero estimar o valor e o posto x que eu vou utilizar como sendo estimador, a correlação entre eles, né, x1 e y, é o peso do posto x1. Quando j igual a 1, 2, 2 e assim sucessivamente. Então, faço essa regressão. Qual é a vantagem desse método com relação ao método anterior? No método anterior eu tenho que calcular um conjunto de pares da regressão posso fazer regressão múltipla, mas nesse caso eu teria que calcular para cada conjunto de postos que eu tenho para predizer. Então esse conjunto de postos, por exemplo, eu tenho posto A, B, C, D. Então tem períodos que eu vou ter AB, tem períodos que eu vou ter BC, tem períodos que eu vou ter ABCD. Então para cada uma dessas configurações eu teria que ter um conjunto de coeficientes. Nesse caso não. Se eu não tenho um dado mês um posto, eu simplesmente tiro o coeficiente de regressão dele. Com isso fica mais fácil fazer a operacionalização disso. Um exemplo disso também pode ser encontrado na planilha. Então aqui a gente tem essa regressão ponderada, onde aqui a gente calcula qual é o valor desse R, né, e dado o valor do R e qual é o valor do R e qual é o peso que tem. Aqui eu estou utilizando dois postos, FunSemi e PC, para poder prever o aeroporto. Quando eu tenho os dois postos, eu tenho um tipo de previsão. Quando eu tenho só um, eu só utilizo um deles. E assim a gente tem condição de utilizar a maior quantidade de informação disponível para poder fazer a previsão, diminuindo o custo de operacionalização dos cálculos.